Olá, gente, como vai? Eu sou o professor André Lisboa e bem-vindo a mais uma aula da Escola de Filosofia. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre psicopolítica, as novas formas de poder, um estudo a partir do Byung-Chul Han, nós vamos trabalhar sobre o poder inteligente. Bom, o poder inteligente é uma configuração contemporânea, na verdade, uma nova forma de poder que se estabelece e se instaura com o advento da internet. Como a gente viu na aula anterior, a nossa liberdade contemporaneamente ela tem sido utilizada para nos controlar e nos manipular. Ou seja, nossa possibilidade de escolha se tornou uma ferramenta de administração da nossa própria vontade. Na aula de hoje, a gente vai estudar o poder inteligente como uma das manifestações do poder. O Churran, ele acredita que o poder ele vai se manifestar de várias formas, mas a sua expressão mais direta vai ser a negação da liberdade. Então, por meio da negação da liberdade, é que os mais poderosos eles vão impor a sua vontade aos menos poderosos. Eles vão impelir violência contra aqueles que estão sempre submetidos ao poder. A negação da liberdade é a força daqueles que detêm o poder. Né? Mas o poder ele não se expressa apenas como uma força de coerção. Seria ingenuidade nossa acreditar que somente a coerção é aquela que possibilita o poder. Nós podemos lembrar de Maquiavel. O príncipe ele é principalmente inteligente. Ele é capaz de inteligir as formas de domínio e as formas de manipulação através da virtude. Ele não apenas domina o poder de forma massiva ou o poder de forma bélica. Não. Ele tem a capacidade de utilizar o seu carisma para ser amado pelo povo ou ser temido pelo povo. Isso é só um adendo. Mas continuando, a gente pode entender também que não basta querer fazer calar as vozes de oposição ao poder. Um governante ele vai tentar outras estratégias para se manter no poder. A mínima vontade oposta já mostra exatamente um sinal de fraqueza do poder. Nesse sentido, o poder mais forte vai atuar em silêncio. Ele não precisa fazer ruídos. Hoje, atualmente, se desenvolve um poder na nossa interioridade, na interioridade do sujeito. Ou seja, o espaço de domínio vai ser a nossa alma, vai ser a nossa vontade, vai ser a nossa mente. Como vimos, o poder ele não se opõe à liberdade. Na verdade, essa liberdade ela pode ser utilizada a serviço do próprio poder. O poder ele tem uma forma negativa, que vai privar a liberdade, mas ele também vai ter uma forma positiva, que vai se utilizar da liberdade para dominar e para controlar. O Byung-Chul Han escreve que hoje o poder ele assume cada vez mais uma forma permissiva. E em sua permissividade, ou melhor, em sua amabilidade, o poder põe de lado a sua negatividade e passa a utilizar a liberdade. Então, o poder disciplinar ele é totalmente negativo. Ele vai inibir determinados comportamentos que se opõem ao próprio poder. O poder neoliberal, que é o poder da sociedade em que nós vivemos atualmente, ele vai dominar de forma sutil, de forma flexível e inteligente, ele vai agir invisivelmente. O sujeito ele não vai ser consciente da sua própria submissão nessa sociedade contemporânea. Ele vai se sentir livre diante das esferas de poder. Né? Então, a técnica de poder mais eficiente vai ser aquela em que os sujeitos vão ser dominados por si mesmos. Ou seja, por meio da própria ativação, por meio da própria motivação, por meio da própria otimização. O poder que utiliza a técnica inteligente de liberdade para manipular, ele faz vestir a camisa. Ele faz uma integração e não a supressão. Então, ele vai agir através do agrado e da satisfação. Não vai agredir, não vai proibir, não vai suspender os direitos. Em vez disso, em vez de tornar obediente, vai tornar as pessoas dependentes dele. O poder que hoje vai atuar vai ser o poder inteligente. Esse poder que vai ser amigável, que vai evitar embates diretos à vontade das pessoas que estão subjugadas. Então, ele vai afirmar em vez de negar. Ele vai mais seduzir em vez de suprimir. Ele vai produzir emoções positivas em vez de explorar.
Ou seja, o poder inteligente ele seduz, ele é um poder retórico e sensitivo ao mesmo tempo. Por exemplo, o poder que nos atrai e nos domina por meio dos aparelhos telefônicos, por meio dos smartphones. Ele é completamente silencioso, ele nos seduz e ao mesmo tempo nos aprisiona. O Tio Ramos escreve que o poder inteligente se plasma à nossa psique, em vez de discipliná-la e submetê-la a coações e a proibições. De certa forma, não vão impor o silêncio, não. Ele vai convidar a participar, vai convidar-nos a falar, a compartilhar, a contar os nossos desejos, a contar as nossas necessidades e preferências. Ou seja, a expor-nos a. Então ele vai nos fazer participar da ditadura da transparência, vai fazer com que nós revelemos nossa própria vida. E essa sedução, ela vai ser sempre invisível. O poder inteligente, ele vai ser terrível porque ele vai explorar a nossa liberdade de ação e vai pôr em crise a nossa própria liberdade. Então não se escolhe livremente. Na verdade, a gente vai optar por alternativas que são propostas a nós mesmos. Então o poder inteligente, ele acaba sendo mais efetivo do que o poder disciplinar. Ele não ordena, ele não ameaça, ele não prescreve. Pelo contrário, ele vai nos engajar, vai nos propor a torcer. Então, curtir vai ser o signo do poder inteligente. Vai ser uma forma de inserção no contexto de dominação. E compartilhar vai ser engajar-se na própria luta. Nós vivemos o capitalismo do curtir. Esse capitalismo, ele lê e avalia os nossos pensamentos conscientes e inconscientes. Ele faz uma auto-organização e uma otimização das nossas vontades, né? Uma otimização pessoal voluntária. Ele vai dominar com o agrado e com a dependência. O capitalismo do curtir, ele vai sempre querer nos proteger daquilo que nós queremos. Então, o seu contexto de dominação não vai ter resistência. O capitalismo do curtir, ele não se esforça para nos dominar ou nos faz qualquer tipo de violência. Pelo contrário, a sua forma de poder apenas acontece. E aí é onde está o seu grande perigo. Gente, essa foi mais uma aula da Escola de Filosofia. Eu agradeço a atenção de vocês. A gente volta para novas aulas durante essa semana e na outra semana sobre psicopolítica e outros temas. Eu sou o professor André Lisboa. Um abraço e a gente volta a se encontrar por aqui.